Naquele dia, 7 mulheres agarrarão um homem e lhe dirão: Nós mesmas providenciaremos nossa comida e nossas roupas. Apenas case-se conosco e livra-nos da vergonha de sermos solteiras. Então, você trabalha, você estuda, você vai pra igreja, você me trata super bem. Você é pra casar, mas me dá um pouco de tédio, me deixa um pouco confuso, entendeu? Eu sei que esse começo do vídeo pode soar para algumas pessoas polêmico ou até mesmo algo irreal. Porém, eu espero que se você ficar até o final do vídeo, escute muito bem com a mente aberta que esse trecho da Bíblia reflete muito o que está acontecendo hoje e também possivelmente daqui a um tempo vai acontecer rotineiramente na nossa sociedade. E o que mais tem nas redes sociais é que muitas mulheres dizem que não existem mais homens nos dias de hoje. O que está acontecendo com os homens não tomam mais iniciativas, os homens estão jogando para outro time, principalmente os mais jovens, que estão cada vez mais desinteressados em relacionamentos sérios, em relacionamentos duradouros. E se você parar para analisar um pouco mais detalhado, não é mimimi, e os números mostram isso. Tem várias pesquisas recentes que indicam que mais homens entre 20 e 35 anos estão escolhendo focar em si mesmos, na própria carreira, nos próprios hobbies e nos próprios sonhos, e deixando os relacionamentos como algo secundário, quando não opcional. E tem vários caras que simplesmente decidiram que, sabe de uma coisa, eu vou viver minha vida, eu vou construir meu patrimônio, cuidar da minha paz mental. E se aparecer alguém legal, beleza, segue o baile. E se não aparecer, melhor ainda também. E isso está acontecendo por diversas razões. E a gente precisa ter coragem para falar sobre elas. Eu não sei se vocês viram o vídeo que eu já fiz aqui a respeito da nova lei que pode ser homologada sobre a equiparação da misoginia como racismo. Que se vocês não viram, vocês podem assistir a playlist que vai estar lá. Ou também vou deixar aqui no card para vocês depois assistirem. Então, basicamente, o que pode acontecer se essa lei for homologada, se for colocada em ação, cara, você analisando todos os pontos que essa lei foi proposta, tem vários pontos que são subjetivos. Lá tá dizendo basicamente que se você interromper uma mulher, se caso ela entenda isso que foi algo misógino da sua parte, você pode ser preso. Por exemplo, você tá numa discussão, ela tá dizendo que, sei lá, aquela cor que ela está vendo é vermelho. Não, mas você fala que não é vermelho, é roxo. Então, se ela se sentir ofendida, se caso você interromper ela ou até dizer uma coisa que é comprovado, que é fato, que ela está errada, ela pode simplesmente usar essa lei a favor dela e você pode ser preso. E detalhe, na pior das hipóteses, você pode pegar até 5 anos de prisão e fora tudo aquilo em volta que pode acontecer com você. E isso é só um ponto que vocês têm que analisar essa lei a fundo, que é muito subjetivo. Tudo aquilo que praticamente o homem falar, você fizer, se uma mulher não gostar, praticamente você pode ser enquadrado nessa lei e você vai ser preso. Essa história de que para determinadas atitudes com crimes que já têm legislação bem estabelecida, o problema disso não é combater comportamentos ruins. Isso todo mundo concorda que tem que combater. Eu acho que é unânime para todo mundo que está assistindo aqui que tem que se combater sim violência contra a mulher, atitudes ruins que as pessoas têm. Só que o problema é quando a lei fica muito subjetiva demais, quando praticamente qualquer coisa pode ser interpretada de múltiplas formas. Sabe o que vai acontecer? O cara vai ficar com medo de falar qualquer coisa, de dar opinião sobre qualquer assunto, porque qualquer palavra pode ser distorcida, pode ser retirada de contexto, pode virar processo e o pior, em muitos casos, só a acusação já destrói a reputação da pessoa, mesmo antes de qualquer investigação ou julgamento. Então é só imaginar você conversando com alguém, fazendo uma piada inocente, dando uma opinião sincera sobre qualquer tema, principalmente voltado para política, que você sabe muito bem. E do nada, aquilo pode ser interpretado como algo gravíssimo na visão dela. Você vira réu, seu nome vai nas redes sociais, suas redes sociais começam a ser invadidas, o seu emprego fica em risco, e mesmo que depois que fique comprovado que não tinha nada demais naquilo que você falou, naquilo que você fez, o estrago já foi feito. Então isso cria um tema de terror psicológico para os homens. E é algo sério mesmo. Os homens estão sentindo e vão sentir ainda mais que estão andando num campo minado. E a reação natural de tudo isso é o recuo e o afastamento de tudo aquilo que ele vê que pode ser contra ele. E por consequência disso, é nítido que a interação do homem com a mulher, até na questão mais afetiva, vai ser algo muito mais raro de acontecer. E é as mulheres mal intencionadas que usam essa lei para se
vai prejudicar aquelas que simplesmente querem ter relações, só que os homens, com medo dessas consequências legais, não querem mais ter nenhuma interação com elas. E não adianta você fugir. Cara, já tá acontecendo até caça às bruxas sobre canais Red Pill, que fala a respeito de relacionamentos, masculinidade, isso, aquilo. Que se porventura alguma mulher meio que se sentiu ofendida, que se sentiu, muitas vezes, aquele famoso mansplaining, né? Ela pode entrar na justiça, pode derrubar canais, já tá derrubando canais, que tem um grande influenciador desse movimento Red Pill que já perdeu o canal aqui no YouTube, censura que pode acontecer. E com essas figuras públicas já está acontecendo, imagina com figuras não públicas, que é muito mais, o contato é muito mais real. Por exemplo, na fábrica, num setor, ou você é chefe de uma empresa, você vai pensar 10 vezes antes de contratar alguma mulher para trabalhar na empresa, que você sabe que com essas implementações de leis, as consequências legais pode ser muito mais desvantajoso do que você, por exemplo, contratar um homem, que eu já vi situações, de pessoas relatando em seus serviços que a mulher começou a gostar do chefe dela, começou a gostar do supervisor dela, só que o cara não queria nada com ela, e ela começou a fazer uma falsa acusação, começou a fazer isso e aquilo, e em várias situações o cara perdeu o emprego, ficou com a reputação manchada, e ela ficou normal, como se nada tivesse acontecido. Por conta de quê? Por conta que muitas vezes elas podem usar esse artifício como algo mais, como que eu posso dizer uma palavra aqui que não vai se censurar? Algo mais pessoal. Por exemplo, a pessoa não foi correspondida, não conseguiu aquilo que queria, e ela vai fazer meio que a sua caveira na empresa, no setor, para elas tirar meio que vantagem, entre aspas, nesse tudo. Mas aí você pode estar se perguntando: ah, mas por que essa retirada tão brusca que está acontecendo nos homens? Será que é só uma questão processual, uma questão legal nesse tudo? Cara, a verdade, o fato é que, se vocês estão vendo, né, vários grupos de homens, ou até mesmo é você, que eles estão focando em si num todo, né, deixando o relacionamento sempre em segundo plano. E é simples, o custo-benefício do relacionamento moderno mudou drasticamente para o homem. Ó, se você parar para pensar um pouco aqui, deixando ideologias de lado, deixando tudo aquilo que você já tem um pré-julgamento, se você parar a analisar a grosso modo aqui, o homem, por natureza, é um ser de propósito. Ele precisa de uma missão, e por muito tempo, essa missão foi prover, proteger a família. Mas a sociedade de hoje, como está acontecendo várias coisas em outros lugares do mundo, principalmente nos Estados Unidos, movimentos ideológicos, a sociedade, leis que eu falei para vocês, só a ponta do iceberg, começaram a dizer que ele não é mais necessário nesse papel todo, que o papel dele é, na verdade, o de um opressor em potencial. Que você sabe muito bem que esse discurso é muito colocado na cabeça das pessoas. E, cara, vamos ser sinceros aqui. Você, homem, olha para esse cenário todo. Você vê o quê? É um alto risco para você perder seu patrimônio em caso de divórcios, que acontece muito. Tem até advogadas nas redes sociais que ensinam as mulheres a darem golpes nos homens, na questão, tipo assim, e ela ensina meios legais, né, entre aspas, para ela tirar vantagem de tudo aquilo que ele tem, até na questão que entrou em várias discussões há um tempo atrás, que você nunca pode levar uma mulher na sua casa real. Pode ser uma casa alugada, etc, mas nunca uma casa que está no seu nome de fato, porque pode acontecer várias coisas. Ela acusar você que você fez isso e aquilo, você vai ser obrigado a sair da sua casa, e ela vai ficar na sua casa, e nisso ela pode fazer uma limpa, que já aconteceu várias situações nesse cenário, e outras coisas a mais que as mulheres estão sabendo como tirar proveito de tudo isso. E deixando claro que não são todas as mulheres, são aquelas com má intenção, ok? E também existe um alto risco para o homem daquela alienação parental, que basicamente aqui é quando um dos responsáveis pela criança manipula, influencia ou pressiona o filho para que ele rejeite você ou afaste você da criança. E você ignorando ou não, acontece muito nas audiências e na realidade de muitos casais separados. E várias ideologias que vocês sabem muito bem, movimentos ideológicos, sempre vão corroborar com essa narrativa de que o homem é o inimigo em potencial. Essas ideologias, esses movimentos criam um ambiente de desconfiança e vigilância constante. E qual é a resposta natural de um ser humano quando se sente constantemente ameaçado e desvalorizado? Ele simplesmente se afasta, ele se protege, ele vai quitar o jogo dos relacionamentos. E voltando naquele versículo bíblico que eu falei para vocês no começo do vídeo,
Isaías estava falando sobre 7 mulheres para um homem. Parecia um absurdo, né? Mas vamos juntar todas as peças que eu já falei com vocês até agora. Olha, homens cada vez mais optando por se não se relacionar por diversas razões que eu falei para vocês. Leis que criam inseguranças jurídicas, movimentos ideológicos que afastam em vez de se aproximar, desequilíbrio demográfico em escala global, concentração de interesse em poucos homens, e mulheres independentes, mas querendo relacionamentos sérios. Juntando tudo isso, o que você tem? Um cenário no futuro próximo, que eu acredito que não vai ser tão longe assim, que pode realmente faltar homem disponível para relacionamento. Não literalmente 7 mulheres para um homem. Não, né? Isso provavelmente é uma hipérbole bíblica. Mas a essência desse versículo todo e a ideia central pode estar se tornando mesmo uma realidade. Mas enfim, eu quero saber a sua opinião sobre isso. Será mesmo que esse versículo bíblico tem alguma realidade de fato que está acontecendo ou que pode acontecer no futuro próximo com a nossa sociedade, com os relacionamentos? Comente aqui. E também, se você tem um tema de vídeo que queira que eu dê minha opinião, coloque logo abaixo. E antes de sair do vídeo, não se esqueça principalmente do seu like, que é muito importante, de comentar, compartilhar e se inscrever. No mais, sucesso para todo mundo e até a próxima.